Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número, a partir do versículo número 24 em diante. Quero agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade de estar aqui nesta casa, junto com os irmãos. E meu desejo é que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que o Senhor lhe conceda muita e muita paz. Você recebe isto? O querido pastor Eliseu, sua esposa, pastora Tatiane, obrigado, viu, pela oportunidade, permitiu estar aqui. Deus abençoando o Senhor e sua casa, todos os obreiros que estão nesse altar e toda a igreja. Eu já avistei daqui o Josias. Tudo bom, Josias? Nos congregamos juntos. Josias é uma bênção. Muito bom lhe ver, viu? Deus abençoe, dá um beijo na pequena, toda a sua família. Diogo, que é um amigo meu, muitos anos, a Natália e o Heitor, que já partiu para a salinha das crianças, né? Fez sinal que tinha salinha, entrou lá e deu certo. Deus abençoe. Obrigado, tá, meu amigo? Versículo de número 24, se você concorda que possamos ler, confirme com um amém, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros o escutavam. E, de repente, houve um grande terremoto a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembanhou a sua espada e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faça mal algum, porque todos estamos aqui. E com alegria, se você puder, diga amém. Podeis assentar, por gentileza. Apóstolo Paulo, ministro do Senhor, capítulo 16, sendo ele o iniciante de uma das prerrogativas e afirmações do próprio Cristo, que motivou todos os seus seguidores e aqueles que perseverarem em oração no Senado, após o advento da descida do Espírito Santo, e sendo assim, eles impulsionados para cumprir a missão de ir por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos os apóstolos, os discípulos, os seguidores que tinham a chama no coração para cumprir o propósito de Cristo, de anunciar o Evangelho, reunir com os irmãos no partir do pão, a oração, e a Bíblia diz que Deus acrescentava que eles deveriam ser salvos. Paulo se destaca dentre os outros apóstolos, especificamente porque ele que dá essa condição de alguém que se permite percorrer pelos confins da terra, não tendo mais a sua vida como preciosa. Então percebemos que a vontade de Deus está sendo plena na vida e pela vida do apóstolo Paulo. Capítulo 16 é um dos textos que destaca esse desenvolver da vida e o ministério de Paulo, porque ele propõe no coração percorrer, como sempre fez, pelas regiões para comunicar o Evangelho de Cristo. Temos todo o contexto, sem invalidar os versículos que lemos, uma aparição interna que Lucas deixa registrado, que nessa vontade de Paulo em percorrer pelas regiões como Mísia, Bitínia, Panfilha, as regiões da Ásia, nós temos a aparição, como forma de expressão escrita no texto, do Espírito
que lhe proibiu de percorrer essas regiões, como também de pregar nessas regiões. Eu, meditando nisso e sendo movido pelo Espírito de Deus, nessa noite a transmitir com os irmãos uma palavra, eu fiquei analisando esse ponto, o Espírito que proíbe o Paulo, o apóstolo do Senhor, de anunciar o Evangelho. Paulo está total, dependente, confiante, e entrega a sua vida como um instrumento. E no capítulo 16, é a primeira vez que eu vejo o Espírito que está nele, e com ele, lhe proibindo de pregar. Paulo não está andando aleatoriamente, andando com pessoas aleatórias. Paulo está convicto que está debaixo de uma missão, de um propósito. E essa aparição do Espírito que lhe proíbe de pregar, nos mostra no próprio texto, que Paulo está tão consciente da sua chamada, que ele não precisava de uma voz mandar ele ir. Ele vai porque ele está envolvido debaixo de uma missão. Missão esta, que não foi lhe dada no capítulo 16. Uma missão esta, que foi compreendida e desenrolada na trajetória da sua vida, iniciando no capítulo 9, quando ele teve um encontro com Cristo, vai a uma rua chamada direita, a casa de Judas, e ele também descobriu que ele era um vaso escolhido, que ele haveria de aprender a padecer pelo nome do Senhor. Então, essa manifestação do Espírito que proíbe Paulo de ir, pregar, fazer. E muito mais relevante, sem validar a ação do Espírito, que é importante, é a percepção de Paulo em entender que é o Espírito que está falando. Se colocarmos isso em contexto de vida cristã, haverá confusões na mente de alguns em ouvir da nossa boca, ou ouvir de nós, uma expressão como essa. Por que você chegou e não pregou? Porque o Espírito me proibiu. Alguém pode pegar essa fala e entender: é impossível o Espírito de Deus proibir alguém de pregar e anunciar o Cristo. Parece complexo, confuso alguém entender. Exemplo, alguém ouvir da sua boca: não, Deus não quis que eu fosse na igreja. Parece confuso. Alguns iriam considerar que é o diabo que está falando, porque nunca Deus, o Espírito de Deus, iria proibir alguém que ele chamou de fazer a sua vontade. Mas Paulo se comporta como alguém que é sensível a essa voz, entendendo a sua missão e debaixo de um propósito. Ele entende que muito mais vale a pena obedecer a voz que fala do que colocar em prática a missão sem estar com ele. Paulo é esse personagem que se destaca no capítulo 16, porque pelas regiões que ele percorreu, e chegando lá, diz o texto, que o Espírito lhe proibiu por algumas vezes, ou 2 vezes, e Paulo é consciente que não há cansaço para alguém que tenta, não há cansaço para alguém que é impedido pelo Espírito que o guia. Eu queria pensar isso com os irmãos, esse Espírito que nos proíbe de ir para alguns lugares, mesmo esses lugares sendo debaixo de um propósito. Parece um pouco complexo pensar isso, mas existe um Espírito que está em nós, que nos guia. E a beleza do texto é que Paulo ainda chega em alguns lugares, mas quando ele vai abrir a boca, o Espírito diz: não pregue aí. Paulo é submisso a essa voz que fala, consciente da sua missão. Logo, Paulo vai ter uma visão de um varão que apareceu para ele. E esse varão que aparece para ele diz: atravesse a Macedônia e nos ajude. Paulo logo entende que é a comunicação do Espírito com o seu Espírito, pela visão, dizendo: você precisa ir para a Macedônia. E sabe qual é o mais lindo? Que para a Macedônia o Espírito não lhe proibiu, o Espírito permitiu. Então, quando sincronizamos essas 2 regiões, nós descobrimos uma verdade. Qual? O Espírito que proíbe Paulo de percorrer pelas regiões da Ásia é o Espírito que está invalidando o desígnio do coração de um homem chamado, porque foi Paulo que quis ir para lá, mas para Macedônia não. Para Macedônia é um varão que apareceu dizendo: vem, atravesse a Macedônia e nos ajude. O que temos? Nós temos Paulo sendo sensível a um não,
e temos um Paulo sendo sensível a um sim, entendendo então que existem alguns lugares que são desígnios do nosso coração, mas outros lugares que é propósito do Deus divino que está em nós. E eu vim nessa noite comunicar uma palavra para a gente. Qual? Deus é especialista em invalidar desígnios dos nossos corações, só para implantar um propósito e um destino. De repente, você anda confuso, por que por mais que na sua mente iria dar certo, Deus não deixou? Por mais que para ti tudo ia dar bem, Deus não deixou. É porque Deus tinha um caminho diferente para a planta dos teus pés. Para você era importante para a Ásia, para você era importante para a direita, mas para Deus Ele invalida, porque Ele sabe o caminho melhor para a planta dos seus pés. Então é o Espírito que invalida os desígnios do coração. E pensando nisso, vai uma pergunta que eu sempre faço para mim: quem seria eu se o Espírito falasse comigo? E quem seria eu se eu fosse tomado e enxergasse uma visão? A quem eu iria obedecer? Qual manifestação? Alguns poderiam dizer, é difícil demais, porque uma voz que fala, eu sou sensível à voz. Outros, por exemplo, eu sou sensível ao que eu vejo. Mas você está percebendo que Paulo é tão submisso à sua chamada, sensível à voz do Espírito que guia, que nem a voz e nem a visão lhe traz confusão. Então Paulo não vai por aquilo que ouviu, Paulo vai por aquilo que viu. Porque às vezes temos que ter a compreensão que aquilo que estamos enxergando é uma vontade de Deus para nos tirar da onde estamos e nos levar para outro lugar. E Paulo segue seu destino com seus amigos. Paulo segue sua jornada, e o texto diz que chegando nas regiões da Macedônia, ele vai encontrar irmãos que estavam orando, e algumas traduções diz irmãos que oravam como de costume. E eu gosto disso, porque Paulo não vai encontrar homens que oram, irmãos que oram, ele encontra irmãos que oram como de costume. Então isso fala de hábitos. Existem irmãos que estão orando, e eles não pararam de orar quando Paulo chegou. É Paulo que vai se unir com os irmãos que oram como de costume. E eu acho lindo isso, porque Deus, Ele quando projeta caminho para a planta dos nossos pés, olha para o caminho que Ele nos leva. Caminho em ambientes que existem hábitos. Hábitos de gente que ora, que não pare de orar porque chegamos, mas permite um espaço para que nós podemos nos comunicar, nos centralizar com aqueles que oram, porque eles estão falando com Deus. E se isso merece um amém, pelo menos no coração, recebe essa palavra. Deus poderoso para preparar caminho, para te trazer para o caminho de hábito de oração, com gente que ora. Eu vim aqui dizer para você que valeu a pena você ter vindo aqui, porque você veio para um ambiente de gente que ora. Você já percebeu que o pastor cantou hinos da harpa, pastor orou de pé, botou a igreja de joelho, porque é uma igreja de gente que ora como de costume. E você sabe qual é a beleza? A beleza não é os irmãos que oram como de costume, porque isso aqui deveria ser comum, mas a beleza é o comportamento de Paulo, entender que ele é apóstolo do Senhor, ele é missionário, ele é de Deus, ele tem uma direção, ele tem uma visão, mas ninguém parou de orar porque ele chegou. Se eu fosse você, agradecia a Deus, porque você vai para alguns ambientes aí que tudo para quando alguém chega, tudo se para quando um apóstolo chega, tudo se para quando um pastor chega, tudo se para quando a estrela chega, mas quando tem hábito de oração, estamos conectados com aquele que dá resposta para quem ora. E Paulo vai se reunir com eles para oração. E estou chegando lá, já vou tomar muito tempo dos irmãos não. E Paulo percebe algo também que é uma prática, a saber, uma menina que tinha o espírito de adivinhações e dava muito lucro aos seus senhores. E esta menina, ela vai gritar por algumas vezes: este Paulo é servo do Deus Altíssimo, por alguns dias. O que é isso? Isso é uma prática. Ela está exaltando o homem de Deus. Sabe aonde? Próximo
da onde os irmãos que oravam como de costume. Então, Paulo é o único que foi citado pela boca dela no texto, pastor. E Paulo vai ficar, pastora, inquieto, perturbado. Mas o que ela está dizendo é uma verdade, não é uma mentira. Mas Paulo vai ficar perturbado. Eu gosto dessa expressão, perturbado, inquieto. Por quê? Porque Paulo vai ficar inquieto com aquilo que ouviu. Mas era verdade, sim. Mas por que Paulo fica inquieto? Porque Paulo não está preocupado com aquilo que foi falado, mas da fonte que saiu, a verdade que chegou até ele. E às vezes eu fico meio preocupado com algumas exclamações que são citadas e não se analisa a fonte pelo qual essas exclamações estão saindo. Paulo vai ficar inquieto, perturbado. E o que ele diz? Ele repreende o espírito que está nessa jovem e ele vai invalidar o lucro dos senhores. O que eu aprendo? Que Paulo teve que ficar inquieto para alguém se tornar livre. Porque Paulo está fixado na fonte, não naquilo que falou. Assim como Jesus também no deserto. Por quê? Porque Jesus ouviu verdades da boca do diabo, mas se comportou como alguém que sabia o que também estava escrito. Porque não vale a pena falar a verdade, mas analisar a fonte que veio essa verdade. E você sabe o que eu vim aqui dizer para alguém? Deus por esses dias vai te transformar em uma pessoa inquieta. Para quê? Para você se posicionar, para alguém se tornar livre. Pouca mão levantada. Mas eu vou repetir, Deus vai te inquietar. Ou seja, em vez de você vir pedir para alguém orar, Deus vai inquietar você, Mateus, para orar por alguém que está preso. Em vez de você trazer o nome para a igreja, Deus vai botar o nome na tua boca para tu falar com ele, para que alguém se torne livre. Eu vim aqui profetizar que lá naquela rua Deus vai te inquietar. Por quê? Porque enquanto não ficarmos inquietos, os bares continuarão vendendo bebida. Enquanto não ficarmos inquietos, as biqueiras vão continuar vendendo drogas. Enquanto não ficarmos inquietos, na rua onde nós moramos vai ter prostituição. Mas Deus vai levantar Paulo nessa noite para poder expulsar o mal, para que alguém se torne livre. E você sabe o que eu percebo? Tem gente orando como de costume, mas só Paulo se inquietou. Peraí, gente. Às vezes eu fico meio preocupado com o negócio de... Hoje mesmo eu estava resolvendo um negócio de uma encomenda para vir para o Rio. Aí um pastor me ligou. Tá gravando. Já foi. Já vou ligar para o advogado. O pastor me ligou. Não, tem uma pessoa aqui que viu o seu vídeo. Ela quer te ligar para pedir oração. Aí eu falei, peraí que eu estou fazendo um negócio aqui. Depois eu pensei, peraí. Tudo bem. Mas peraí. Se está inquieto, por que não dobra o joelho? Se está inquieto, por que não fala com Deus? Você está percebendo que tinha muita gente que orava, mas Paulo se quietou como alguém que não vira as costas para aquilo que estava vendo, mas alguém que se posiciona como alguém que está olhando para alguém e percebendo, alguém precisa ser livre, vai ser livre a partir do meu posicionamento com Deus. Sabe o que nos falta? Posicionamento como alguém que diz, eu não concordo com isso, eu não abro mão disso, eu não suporto isso. Sabe o que Deus está dizendo? Lá na tua casa, na tua família, tem gente ainda presa porque você não clama. Mas se você se posicionar, o mal vai cair. Só que precisamos também considerar que quem escolheu esse caminho não foi Paulo, foi Deus. Qual caminho? Da Macedônia. Então, após a libertação desta menina, os magistrados ficaram perturbados por perderem o lucro, porque eles se alimentavam e lucravam de alguém que está preso ou presa. E o que eles fizeram? Criaram-se uma mentira para prender quem? Paulo e Silas. E o texto diz que eles ficaram presos, levaram muitos açoites. Quantos açoites, irmãos? Muitos açoites. Quantos açoites? Muitos açoites, muitos. E foram colocados no cárcere inferior. E com os pés presos. Depois de muitos açoites. Porque fez o bem a alguém. Quem diria
que certos caminhos que Deus escolhe são caminhos que vai fazer com que venhamos sentir dores. A gente fica assim, será que esse era o caminho? Será que era para vir para cá? Estava tão bom ir lá. Mas Deus escolheu para cá. Aí você diz, não vou para lá. E Deus, não, quero que você vá para lá. Mas eu vou apanhar, mas foi Deus que escolheu. Eu vou ficar preso, mas foi Deus que escolheu. Vou passar na prova, mas foi Deus que escolheu. Porque você é de Deus. Porque eu sou de Deus. E quando Deus escolhe, Ele sabe muito bem que nós temos capacidade de suportar as pancadas. E qual é a resposta para quem suporta? Não é falácias. É oração e cântico. Porque Paulo e Silas cantavam e oravam. E diz o texto que os outros presos escutavam. E todos nós aqui sabemos que nós estamos falando da lei de Roma. Soldados romanos. Então todos que estavam ali levaram chicotadas. Todos que estavam ali apanharam. Todos que estavam ali sofreram. Só que o Paulo e Silas estão cantando e orando. E os outros prisioneiros estão escutando. Tem ninguém cantando com eles. Todo mundo na mesma condição. Mas os dois estão cantando e orando. E eu acho lindo é que o Silas não tem nada a ver com isso. Mas só por andar com quem tem uma visão vai sofrer. E aí você fica, depois que eu comecei a andar com o pastor, com a pastora, com a igreja, com os irmãos, algumas pancadas vieram até mim. Meus parabéns. De repente a visão não tinha nada com você, mas só por você estar dentro do propósito. E o que acontece? Eles estão cantando e orando. Cantando e orando. Depois dos açoites. Isso aqui é a expressão máxima do conceito da humanidade. Por quê? Porque somente Jesus cantou antes de apanhar. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Somente Jesus teve essa capacidade de cantar antes de apanhar. Porque somente Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Mas Paulo e Silas não. Paulo e Silas nem sabia. Mas depois das pancadas, não murmuraram. Depois das pancadas, eles cantaram e oraram. E eu acho lindo isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é a expressão máxima do conceito do que é ser humano. Ser humano, por quê? Porque eu fui, não sabia o que ia acontecer, apanhei, mas na minha boca não vai sair murmuração. Eu sou tão humano e sou sujeito àquilo que Deus tem para mim, que depois dos açoites que vai sair de dentro de mim, é cântico e oração. Então lá vai o conselho. Continue cantando e orando depois das pancadas. Por quê? Porque depois das pancadas, tudo que o diabo espera é você murmurar, é você reclamar, é largar a carteirinha, querer sair da igreja. Parece que a sua vida depois das pancadas tornou-se uma bagunça, a casa quase caiu. Mas aí, para resposta, para o diabo perder as forças, ele não vê você murmurando, ele vê você cantando, ele vê você. Então lá vai com você, ele canta. Ora, por quê? Porque quando você ora e canta, tu está dando uma resposta para o inferno. As pancadas não foram tão fortes para parar a adoração que está no meu coração. Levanta a mão, levanta. Quem vem cantar, quem vem orar, quem vai cantar. Ora, por quê? Porque quem te bateu, quem te feriu, nunca imaginou que aí dentro ainda saía a oração e a adoração. Canta. Ora, por quê? Porque quando você canta e você ora, você está dando uma resposta para o céu. Eu não adoro por aquilo que tu faz, eu adoro por aquilo que tu é. Quem veio adorar, quem veio adorar. Cantaram e oraram. Eu sei que o texto é muito conhecido, mas você vai perceber que eles estão cantando e orando. Aí o texto diz assim, ó. E perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Ou seja, perto da meia-noite não é ainda meia-noite. É perto. Quantos minutos falta? Não sei, mas é perto. Falta muitas horas? Eu acho que não. É bem perto. Bem perto de um novo ciclo. Apanharam no dia, foram presos no dia, mas não esperaram um novo ciclo para fazer. Isso aqui é complicação para alguns e uma solução para outros.
Porque alguns estão no problema e dizem assim, não, vou ficar aqui calado para ver se Deus resolve amanhã. E tem gente que diz assim, eu não deixo nada para amanhã do que eu posso fazer hoje. A pancada foi hoje, a prisão foi hoje, a perseguição foi hoje, mas eu vou cantar hoje. Cantaram e oraram perto da meia-noite. Aí o texto diz, e de repente sobreveio um grande terremoto e abalou as fundações da prisão e abriu as portas e soltou a prisão de todos perto da meia-noite. Eles cantaram e oraram perto da meia-noite. Aconteceu, sobreveio um terremoto. Aí alguém diz, então eles oraram e cantaram, aí o terremoto veio. Não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que aconteceu. Geograficamente, a região da Macedônia eram regiões que aconteciam muitos terremotos. Aí alguém pode dizer, mas Maurício, não foi Deus? Eu também não estou dizendo que não foi Deus. Eu estou dizendo que aconteceu um terremoto. Foi depois que eles cantaram e oraram, é verdade. Mas se nós analisarmos o texto, o terremoto que veio, mexeu nas fundações da prisão, abriu as portas de todo mundo, soltou as correntes de todo mundo, mas somente um foi atingido. Quem? O carcereiro. Por quê? Porque quando houve o terremoto, o carcereiro acorda, ele olhou, viu todas as portas abertas, o que ele fez? Meteu a mão na espada e queria se matar. E está escrito, supondo que todos os prisioneiros tivessem fugido. E por que ele teve esse entendimento? Com as portas abertas. Porque ele é um soldado romano. E ele sabe muito bem que se um prisioneiro fugisse, ele pagava com a vida, porque essa era a lei de Roma. Assim como Herodes mandou matar todos os soldados que guardavam Pedro, porque Pedro não estava lá no outro dia para um espetáculo, mas estava envolvido com os irmãos que oravam numa casa. Então o que o carcereiro faz? Ele acorda, quando viu todas as portas abertas, ele meteu a mão na espada e disse, vou me matar. Só que está escrito que Paulo, dentro do cárcere, lá dentro, com todo mundo, ele gritou, não te faça mal algum, porque todos estamos aqui. Eu acho isso lindo, porque Paulo poderia ficar calado, deixar ele se matar. Silas poderia ficar calado, deixar ele se matar. Paulo poderia ficar em silêncio assim, você me bateu, você me feriu, eu estou aqui por causa dos teus, eu estou aqui por causa da lei, eu estou aqui por causa de você, que morra. Mas Paulo não tem problema com pancada. Paulo sabe muito bem porque que ele foi para lá. E o que ele faz? Ele dá um grito. E o grito do Paulo vai invalidar o que o carcereiro queria fazer. Ou seja, o terremoto veio, que dura minutos ou segundos, mas veio, provocando então na mente do carcereiro uma vontade de se matar. Se não fosse o terremoto, ele não queria se matar, mas por causa do terremoto ele quis se matar. Conhece gente assim? Por causa de alguns terremotos que vêm, mexendo nas estruturas, abrindo tudo, tem gente querendo desistir de tudo. Eu conheço gente por causa de alguns terremotos que quer largar a família, por causa de alguns terremotos que quer acabar com a vida, por causa de alguns terremotos que quer sair da igreja. Mas eu vejo um Paulo que está observando alguém que está querendo se acabar por causa do terremoto, mas ele dá um grito. Por quê? Porque o grito do Paulo vai invalidar o que o terremoto provocou na mente do carcereiro. E você sabe o que eu vim aqui nessa segunda de guerra dizer? Que o teu grito vai invalidar o que o terremoto tem provocado na mente de alguém da tua casa. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado. Eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca igual você. Pegue na mão dessa pessoa, chacoalha ela se puder. Diga para ele, o teu grito, diga, o teu grito vai invalidar a sentença que o terremoto. Levanta a mão, abre a boca, dá o grito. Agora é a hora dos vasos dar o grito. Agora é a hora dos vasos ficar de pé. Agora é a hora do aleluia. Agora é a hora do glória a Deus. Agora é a hora do mistério. Agora é a hora de levantar a mão, porque o teu grito vai invalidar o que o terremoto. É por isso que Paulo, já vou terminar, pastor. É por isso que Paulo teve a visão do varão dizendo, atravesse a Macedônia e nos ajude. Porque se Paulo fosse para a Ásia,
De repente alguém ia morrer a fio da espada. Mas por Paulo ser sensível, por Paulo obedecer, por suportar pancada, por orar e cantar, por não murmurar, ele estava no lugar certo. Quem diria, hein? Que depois das pancadas tu ia viver a maior experiência com Deus da tua vida. Quem diria que depois das pancadas a tua casa seria diferente, não é verdade? Quem diria que depois das pancadas iam olhar para você e dizer: como pode? Consegue ainda gritar depois da pancada? É, porque eu estou olhando para alguém que está querendo se matar, e se depender de mim, o meu grito hoje vai atrair o livramento da parte de Deus para a vida. E o que o carcereiro faz? Vou encerrar agora. Carcereiro, pedindo luz, disse: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Aí Paulo vai dizer: já que estamos todos aqui, não precisa tirar a espada da bainha. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Espera aí, o grito anula a sentença, mas Cristo salva a alma. Aí tu fica: tomara que Deus salva. Você tem que gritar: ai, Deus vai salvar alguém na minha casa. Mas você também não grita, você não põe um louvor alto, você não faz uma oração, você não dobra o joelho. Quer um conselho? Quer um conselho? Continue gritando, porque o teu grito é capaz de invalidar sentenças. Que terremoto tem provocado na mente de muita gente. Vou repetir: o teu grito vai invalidar a sentença que o terremoto provocou na mente do teu marido querendo ir embora. O teu grito vai invalidar aquelas más companhias que quer provocar um terremoto na mente do teu filho. Levanta a mão para receber essa palavra. O teu grito vai anular. Mantenha ela levantada, porque nós vamos orar. Mantenha ela levantada, porque o teu grito hoje, você está acreditando nisso? Você está acreditando nisso? Você está acreditando? O teu grito vai anular a sentença. O teu grito vai desarmar a boca do diabo. O teu grito vai fazer 1000 cair do lado, 10.000 à direita, e nem você e sua casa ser atingida. O teu grito hoje vai atrair a cura. O teu grito vai atrair livramento. O teu grito vai atrair salvação. O teu grito vai fazer milagres extraordinários. Eu fecho aqui. Pode orar, pastor? Eu fecho aqui, escute isso. Você sabe para onde Paulo e Silas foram? Para a casa do carcereiro. E você sabe o que o carcereiro vai fazer com eles? Vai cuidar das feridas. Então o homem está ferido, gritando. Ferido, cantando. Ferido, orando. E depois de Cristo salvar o carcereiro vai cuidar das feridas de Paulo e de Silas. Quem diria que quem te feriu tanto nessa sua jornada de fé com Cristo seria esse o instrumento que Deus ia usar para cuidar das tuas feridas? Quem diria, não é verdade? E eu queria dizer aqui, só em fator de aplicação, você sabe quem é que está cuidando das feridas do Paulo? É alguém que ia se matar. Porque eu ouço muito assim, e não é uma mentira: quem foi ferido quer ferir, quem apanhou quer bater. Só que o Paulo apanhou. Paulo está ferido e em nenhum momento está ferindo quem feriu ele, mas está sendo cuidado de alguém que participou, seja diretamente ou indiretamente, das suas feridas. Então lá vai, para com essa história de virar as costas, cruzar o braço porque alguém te feriu. Saiba que Deus vai usar essa pessoa que tanto te feriu, seja diretamente ou indiretamente, para cuidar das feridas que está no seu corpo. Ei, você pode receber essa palavra. Eu vou repetir só para a gente orar. O teu grito vai anular. 2019, eu vendi todas as minhas coisas em São Paulo e vim para o Rio. E eu mandei uma mensagem para minha mãe, para meus filhos, meu filho, o pequeno não, meu filho. Deixei meu carro e fui para o viaduto do Caxias Shopping. Subi,
mão no bolso. Cheguei na metade do viaduto, parei e eu estava sendo atingido com palavras assim: acabou, é o fim. E quando eu cheguei, eu lembro que uma moça estava vindo, e aquela moça passou por mim, e ela passou, pastor, e passou assim, tipo como: esse menino parece que vai me roubar. Ela passou assustada, de repente ela foi olhando para trás, aí ela foi vendo que eu fui me aproximando, e ela foi andando, olhando, daqui a pouco ela foi de longe e ficou olhando, mas não falou nada. Ficou de longe olhando. E quando eu avistei uma carreta vindo, sentido Xerém para o shopping, eu pensei: quando a carreta passar, eu me jogo e passa por cima de mim. Quando eu fui me jogar, o meu celular fez um barulho, e eu só ando com ele para vibrar. Fez um barulho. Quando eu olhei, era minha irmã, que nem crente é. A mensagem era: irmão, te amo, vem aqui, porque mãe fez aquela comida que você gosta. Quando eu fiz aquilo, me bateu um medo, e eu vi onde eu estava, voltei rapidamente, fui para casa, desesperado, peguei o carro, cheguei lá: cadê a comida? Não tem comida. Falei: por que você manda mensagem? Não sei, senti. Tinha alguém de longe olhando que não gritou, mas tinha alguém mais longe, no escuro, que deu um grito. E esse grito invalidou a sentença que o terremoto provocou na minha. Alguém precisava, no mínimo, levantar a mão para entender o que Deus está falando aqui. O teu grito, vamos falar melhor, o grito de alguém já te tirou de precipício. O grito de alguém já te tirou da bebida. O grito de alguém já te tirou da balada. O grito de alguém já te tirou das drogas. O grito de alguém te tirou do espiritismo. O grito de alguém te tirou da prostituição. Agora é a hora de você dar o grito. Fica de pé. Eu quero dar um grito nessa noite. Nós vamos orar. Eu não vou orar por vocês, nós vamos orar juntos. Eu vou devolver o microfone, pastor, mas nós vamos orar. Eu acredito que você tem um motivo para dar um grito nessa noite por alguém. Eu acredito que você, por mais que as coisas não estão como você deseja, mas você tem motivo para dar um grito pela vida de alguém hoje. E se você não tiver motivo, eu vou te dar um motivo. Qual? Alguém um dia gritou por você. Então, por favor, para o bem da sua alma, lembre de alguém agora e dê o grito. Vamos clamar? Vamos mesmo? Pastor, o senhor permite aqui? Já que você está perto dessa pessoa chique, que está com um cara que vai te levar para comer em algum lugar depois do culto. Vixe, quem dera, ó. Fique frente a frente com esse irmão, 2 e 2. Mas isso é chato, é só hoje. Quarta-feira não vai ter isso. É quarta-feira que tem culto, né, pessoal? Quarta-feira não vai ter isso, não. O que eu vou fazer? Você, para te motivar, você vai orar por ele, porque ele vai orar por você. Eu quero ver agora você ficar em silêncio. Maurício, eu não quero orar. Também não tem problema, não. Tenho nada a ver com as suas decisões. E não falo isso, por favor, para ofender ninguém. Mas se você crê que esse ambiente é um ambiente profético, espiritual, e essa noite é um momento que temos para dar o grito, comece a orar por ele comece a orar por ela agora, vai. Ore. Ore. Vai. Isso. Isso. Clame. Clame por ele, clame por ela. Isso, clame pela casa dele, clame pela casa dele. Oh. Comece a clamar aí agora, isso. Clame por ele, clame por ela. Haverá libertação naquela casa. Haverá libertação e livramento para os teus. Eita! Vai clamando, mulher de Deus. Isso. Cadê os guerra agora? É de guerra. Entra nessa guerra agora, vai. Clama pela casa. Clama pela tua família. Clama pela tua casa. Coisa linda aqui no altar, os obreiros clamando. Clame. Abre a boca. Abre a boca pra cá. Eita.
Está clamando, clame, clame. Correntes estão quebrando, os portões estão abrindo, cadeados tornando em migalha. Eita, o instrumento de ameaça contra a tua casa vai cair, vai cair. Isso, minha irmã, clame mesmo. Isso, jovem, clame mesmo. Clame, clame, clame. Abre a boca. Clame pela tua casa, clame pela família, pelo casamento, pelo ministério, pela tua empresa. Não haverá divórcio naquela casa. Ninguém vai morrer aqui na espada naquela casa, porque o Senhor está operando o livro. Vai recebendo, vai clamando, vai. Dê o grito que anula sentença, 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 o grito, epa.